Ok, hoje a gente mergulha num material que costuma ser o pesadelo de muito concurseiro, Excel para a prova da FGV. Estamos com o caderno de estudos INF04, do projeto Alero Turbo, uma criação do professor Dr. Marcelo Lessa. E a nossa missão aqui é bem clara, é encontrar os atalhos mentais, sabe? As pegadinhas que, uma vez que se entende, não se cai mais. E essa é a mentalidade certa. Porque a prova da FGV sobre Excel não é sobre ser um gênio das planilhas. É sobre entender a lógica por trás da ferramenta e, mais importante, a lógica por trás das armadilhas que a Bantra monta. Eles não querem saber se a pessoa sabe fazer um gráfico bonito. Eles querem testar o raciocínio, a atenção aos detalhes. É um jogo de lógica disfarçado de informática. Exato. Então vamos começar pelo começo, mas já com esse olhar estratégico. O material do professor Lessa distingue pasta de trabalho de planilha. Parece básico, né? Mas já vi gente se confundir. Sim, a pasta é o arquivo todo, o .xlsx. As planilhas são as abas dentro dele. E a unidade de tudo é a célula. Justamente. O endereço formado pela letra da coluna e o número da linha. A1, C50, XFD 104856. Nossa, esse último é o limite máximo, né? Uma curiosidade que o professor traz. Exato. Serve para mostrar a imensidão da ferramenta. Só que o jogo da FGV não acontece na imensidão. Acontece no detalhe de uma única fórmula. E é aí que a gente entra no primeiro grande campo minado. A ordem dos cálculos, a precedência de operadores. Onde a casa cai para muita gente. Meu instinto e o de muita gente é ler a fórmula da esquerda para a direita como se fosse um texto. E é aí que a banca te pega. A FGV não está testando sua matemática, ela está testando sua disciplina. Ela quer saber se você vai seguir a regra da máquina ou o impulso do seu cérebro. É um teste de atenção disfarçado de conta. Exatamente. A hierarquia é rígida e não é negociável. Então vamos lá, vamos botar essa hierarquia na mesa. No topo de tudo, mandando em todo mundo, estão os parênteses. O que está dentro deles é resolvido primeiro, sem discussão. Isso. Depois, numa segunda camada, vem a porcentagem e a exponenciação, o famoso chapeuzinho, o acento circunflexo. Certo. E abaixo deles? No terceiro nível, a dupla multiplicação e divisão. E aqui tem um detalhe importante. Entre as duas, não há hierarquia. O Excel resolve a que aparecer primeiro, da esquerda para a direita. Entendi. E por último, na base da pirâmide, a soma e a subtração. Mesma regra, então. O que vier primeiro, leva. Mesma regra. E o exemplo clássico que o material do professor Lessa traz é a isca perfeita. Igual, 2 plus 2 dividido por 3. Ah, essa é clássica. Se você for pelo impulso, faz 2 plus 2, que dá 4, multiplica por 3 e chega em 12. E pode ter certeza que 12 vai ser a alternativa A na sua prova. Só que o Excel não tem impulso. Ele tem regras. Isso. Ele olha a fórmula, vê uma soma e uma multiplicação e, pela hierarquia, a multiplicação vem primeiro. Ele faz 2 vezes 3, que dá 6. Só então ele volta e faz a soma. 2 plus 6. O resultado correto é 8. A diferença entre 12 e 8 pode ser a aprovação. Exatamente isso. A presença ou ausência do parêntese muda tudo. Se a intenção fosse somar primeiro, a fórmula teria que ser igual 2 plus 2 vezes 3. Aí sim, o parêntese forçaria a soma. E o resultado seria 12. A FGV explora essa pequena, minúscula diferença com uma precisão cirúrgica. Beleza, essa lógica dos operadores matemáticos é a primeira grande barreira. Mas tem outra que derruba tanta gente quanto: a forma como o Excel enxerga as células. A diferença entre selecionar um bloco inteiro e pegar só as pontas. Ah, os 2 pontos contra o ponto e vírgula? Exatamente. Essa é sutil, mas é fatal. Os 2 pontos, o 2 pontos significa até. Ele cria um intervalo, um bloco contínuo. Ou seja, igual soma a 1.A5, está dizendo para o Excel, some tudo de A1 até A5 sem pular ninguém. Ele vai pegar A1, A2, A3, A4 e A5. Perfeito. Já o ponto e vírgula, o semiponto, funciona como um E. Ele separa argumentos, pega coisas específicas. Então, se a fórmula for igual soma A1
ponto e vírgula A5, a ordem é: some apenas o valor de A1 e o valor de A5. Isso. O que está no meio, A2, A3 e A4, é completamente ignorado. Ele pinça as informações. Faz sentido. O dois pontos é uma rede de arrasto. Pega tudo. O ponto e vírgula é tipo uma lança de pesca. Pega só o que você quer. Gostei da analogia. É isso mesmo. E numa prova, como que isso aparece? Bom, imagina um enunciado que diz: com base na planilha de vendas, some os totais do primeiro trimestre, que estão nas células B2 a B4, e do quarto trimestre, nas células B11 a B13. Ok. Quem está desatento usa os dois pontos. Igual soma B2, dois pontos, B13. E erra porque somou o ano inteiro. O segundo e o terceiro trimestres foram juntos. Exato. A fórmula correta teria que usar o seletor, o ponto e vírgula, para separar os dois blocos. Ficaria igual soma B2, dois pontos, B4, vírgula, B11, dois pontos, B13. Precisamente, ela diz: pegue o primeiro bloco e pegue o segundo bloco e some apenas esses dois. É um detalhe que define a questão inteira. Entendido. Se os operadores são o campo minado, o próximo tópico é tipo chefão da fase. O cifrão, o dólar e as referências de célula. Sem dúvida, é aqui que a FGV separa quem decorou de quem realmente entendeu a lógica. O cifrão tem uma única função, então: Que é travar, congelar. ancorar. Essa é a palavra. Quando se usa a alça de preenchimento, aquele quadradinho no canto da célula, para arrastar a fórmula, o comportamento dela muda drasticamente dependendo do cifrão. Certo. O material do professor Lessa divide em 3 tipos. A primeira é a mais comum, a referência relativa. A1. Sem cifrão, totalmente livre. Se arrastar para baixo, A1 vira 2, se arrastar para o lado, vira B1. Ela se adapta, é relativa à nova posição. Depois vem o oposto total, a referência absoluta, dólar A1. Cifrão antes da coluna e antes da linha. Isso é uma âncora de navio. Não importa para onde a fórmula seja arrastada, ela sempre vai apontar para a célula A1. Nada muda. E onde isso seria útil na prática? Parece algo tão restritivo. Pensa numa tabela onde se calcula o bônus de vários vendedores. A porcentagem do bônus, digamos, 5%, está numa única célula, lá no topo, a B1. Uhum. Essa célula é a sua constante. Ao criar a fórmula para o primeiro vendedor, você precisa travar essa célula com B$1. O cálculo de cada um vai usar a mesma porcentagem de bônus que está travada em B1. Exatamente. Se você não trava a fórmula do segundo vendedor, vai usar a célula B2. A do terceiro vai usar a B3 e vira uma bagunça completa. A referência absoluta garante a consistência do cálculo. Faz todo sentido. E entre a livre e a totalmente travada, temos a mista, A1 ou A$1. É a regra de ouro. O que tem o cifrão congela, o que não tem fica livre. Em A1, a coluna A está congelada, mas a linha 1 pode mudar. Em A$1, a coluna A está livre, mas a linha 1 está congelada. É isso? Perfeito. E é com essa mistura que a FGV cria seus quebra-cabeças mais elaborados. Então, vamos resolver um desses quebra-cabeças. O material traz a questão 02. A fórmula igual a 1 plus $B1 está na célula C1 e é copiada para C2. O movimento é simples, uma linha para baixo. Vamos desmontar. Primeira parte, A1. A1 é relativa. Sem cifrão, tudo muda. Se o movimento foi uma linha para baixo, a linha 1 vira 2. A1 se torna 2. Isso. Segunda parte. B1 dólar. É absoluta. O cifrão trava tudo. O movimento de descer uma linha não afeta em nada. Continua sendo B1. Juntando as peças, a nova fórmula em C2 é igual a 2 plus $B1. Perfeito. É um processo metódico, sem espaço para achismos. Agora, o desafio sobe de nível. Questão 08. Certo. A fórmula é igual a A10C$1. Ela está em D10 e é copiada para E11. Ok, vamos mapear o movimento primeiro.
De D para E, andamos uma coluna para a direita. De 10 para 11, andamos uma linha para baixo. Esse é o nosso mapa. Exato. Agora, aplicamos o mapa a cada pedaço da fórmula, começando por igual a 10. A coluna A tem o cifrão na frente. Está travada. Andar para a direita não afeta. Continua sendo A. Certo. E a linha? A linha 10 não tem cifrão. Está livre. Se andamos uma linha para baixo, a linha 10 vira 11. Então, igual a 10 se transforma em igual a 11. Ótimo. Agora a outra parte. $C1. A coluna C está livre, sem cifrão. Se andamos uma coluna para a direita, C vira D. A linha 1 tem um cifrão, está travada. Andar para baixo não a afeta, continua sendo 1. Então, $C1 vira $1. Juntando o queima-cabeça, a fórmula final em E11 é... Igual a A11, $1. Exatamente. A chave é essa: analisar o movimento e aplicar esse movimento a cada parte da referência, obedecendo à trava do cifrão. É um exercício de pura lógica. Excelente! Agora, para amarrar tudo isso, vamos usar o fechamento e os flash memos do material do professor Lessa. É um resumo de ouro com os pontos que não dá para esquecer no dia da prova. Vamos lá. Começando com uma dica prática. Existe um atalho para não ter que ficar digitando o cifrão toda hora, né? Para alternar entre relativa, absoluta e mista. Sim, e é um salva-vidas, a tecla F4. Com o cursor na referência da célula, cada vez que se aperta F4, o Excel circula entre os tipos A1, dólar A1, $A1, dólar A1 e volta para A1. Isso economiza um tempo precioso. Demais. Agora, sabe aquele erro que assusta? Quando a célula fica cheia de jogo da velha, de #malha, parece que a planilha quebrou? Parece, mas é o erro mais inofensivo de todos. Significa simplesmente que a coluna está muito estreita para mostrar o número que está ali. É um problema de visualização, não de cálculo. A solução é só largar a coluna. Só isso. A FGV pode colocar isso numa questão para testar se a pessoa se desespera ou se conhece a causa. Outro erro comum, #nome. Minha primeira reação é achar que a fórmula inteira está errada. Mas o problema costuma ser mais simples, né? É basicamente o Excel dizendo, não reconheci essa palavra. Geralmente é um erro de digitação no nome da função. Tipo escrever igual soma com 2 M's ou igual C com C? Justamente. É o corretor ortográfico do Excel te dando um toque. Certo. Mudando de assunto, como a gente junta textos? Digamos que A1 tem Maria e B1 tem Silva. Como eu crio Maria Silva numa terceira célula? Com o operador de concatenação, o E comercial, o AND. A fórmula é simples, igual A1 AND B1. Ele simplesmente gruda o conteúdo das células. E se eu quisesse um espaço no meio? Aí a fórmula ficaria um pouco mais elaborada. Igual A1 AND aspasinho aspas AND B1. Esse espacinho entre aspas é fundamental. Agora uma que o material destaca como armadilha clássica da FGV. Quero inserir a data de hoje na célula, mas quero que ela fique congelada, que não mude amanhã quando eu abrir a planilha de novo. Atenção máxima aqui. Muita gente vai pensar na função igual hoje. Que parece a resposta óbvia. Parece, mas ela é dinâmica. Ela sempre vai mostrar a data atual do sistema. Se abrir a planilha amanhã, a data terá mudado. Para inserir a data de hoje como um texto estático, o atalho é Ctrl+, ponto e vírgula. A banca adora explorar a diferença entre a função dinâmica e o atalho estático. Adora. É uma pegadinha perfeita. Para fechar nosso resumo de ouro. Um usuário digita 0,5 numa célula e clica no botão de formato de porcentagem. O que aparece na tela? Aparece 50%. E essa é outra pegadinha sobre como o Excel entende os números. Para ele, o número 1 representa o todo, o inteiro, ou seja, 100%. Então 0,5 é metade desse inteiro, o que equivale a 50%. Exatamente. O botão de porcentagem não faz mágica. Ele apenas multiplica o valor da célula por 100 e adiciona o símbolo por cento no final. É uma conversão matemática, não só uma mudança de visual. Acho que ficou muito claro. O que o material do professor Lessa nos mostra é que dominar o Excel para FGV
Não é sobre saber 50 funções diferentes. De jeito nenhum. É sobre ter uma base lógica sólida, entender a hierarquia dos cálculos e o comportamento das referências. O resto é consequência. É a mais pura verdade. Cada detalhe desses que discutimos, a ordem de um cálculo, a posição de um cifrão, pode ser o ponto que define a aprovação. Entender esses fundamentos constrói a confiança, né? Constrói. Para não ser pego de surpresa. A pessoa olha para a questão e, em vez de pânico, vê um quebra-cabeça cujas regras ela conhece. E essa análise toda me leva a um pensamento final. Se uma simples fórmula no Excel exige uma ordem, uma sintaxe e referências precisas para funcionar e gerar um resultado confiável, de que forma a gente pode aplicar essa mesma busca por precisão, ética e responsabilidade nos processos e decisões do serviço público? A ferramenta nos ensina sobre a importância do rigor. É uma conexão poderosa. E para encerrar, eu gostaria de trazer a reflexão que o próprio professor Marcelo Lessa deixa ao final do material. É uma citação do Salmo 90. Qual é? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. A mensagem é que a precisão técnica que a gente treina numa ferramenta como Excel deve estar a serviço de uma sabedoria maior. A sabedoria de usar os recursos públicos com eficiência, transparência e, acima de tudo, integridade. Exato. E reforçamos que toda esta análise aprofundada foi inteiramente baseada no caderno de treinamento INF-04 do projeto Alero Turbo, uma criação do professor pós-doutor Marcelo Lessa.